Acabei resolvendo fazer por aqui mesmo. Então vamos lá, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: qual que é a fórmula, né, do gasto calórico? O gasto calórico ele é proporcional à frequência cardíaca e peso. Então, quando você tem mais peso, tá, você gasta mais calorias. Então vocês, né, que estão acima da casa dos 100, vocês estão lá com 110, 120, 130, vocês, numa determinada atividade física, vocês vão gastar mais calorias. Se você pegar você e uma pessoa com menos de 100 quilos, fizerem a mesma atividade física na mesma intensidade, vocês vão gastar mais calorias. Entenderam? Então, assim, o peso, né? Quanto mais pesado a pessoa for, maior vai ser o gasto calórico dela. Por isso que quando vocês vão emagrecendo, se vocês faziam lá 1 hora de exercício físico e numa intensidade X e perderam tantos quilos, né? Em um mês você perdeu tantos quilos. Aí no outro mês você vai lá e continua fazendo a sua atividade física na mesma intensidade. O que vai acontecer? Você não vai mais perder essa quantidade de peso que você perdeu no outro mês. Por quê? Porque seu peso é menor. Então, o que você precisa fazer? Você precisa aumentar a intensidade, ou seja, você precisa aumentar a sua frequência cardíaca. Então, assim, quando você está lá na bicicleta, sentado, assistindo um vídeo, pedalando, né, bem devagarzinho, aí você fala assim, fiz 1 hora de bicicleta. E aí a pessoa do lado veio e fez meia hora numa intensidade muito maior. E aí, de repente, o gasto calórico dela foi muito maior que o seu. Ah, mas ela fez só meia hora. Mas ela fez numa intensidade maior. Né? Então, assim, isso vocês precisam entender que é fundamental. Então, por exemplo, tipo, eu ando de bicicleta. Então, se eu andar 1 hora de bicicleta, numa média de 20 quilômetros por hora, eu vou ter um gasto calórico. Se eu fizer em 1 hora 30 quilômetros por hora, de média, eu vou queimar muito mais caloria. Entendeu? Agora, se a gente fizer diferente, por exemplo, distâncias, né? Por exemplo, qual que queima mais caloria? Correr ou andar? Depende muito. Então, por exemplo, se você andar 5 quilômetros, você vai queimar a mesma quantidade de calorias que se você correr 5 quilômetros. Mas como assim? A diferença é o tempo. Você correndo, você vai fazer isso em menos tempo, tá? Mas se você fizer o percurso de 5 quilômetros, independente da sua velocidade, você vai gastar a mesma quantidade de caloria que você gastaria correndo, certo? Então, por isso que a gente fala, a caminhada é importante, mas vocês têm que entender que é quilometragem, quantidade que você anda. Então, assim, não é andar 1 hora. Fala assim, se eu andar 1 hora é a mesma coisa que correr 1 hora. Não. Em 1 hora você vai correr muito mais quilômetros que você andaria. É quilometragem. Então, são coisas que precisa entender, certo? Frequência cardíaca, peso, intensidade, tudo faz você queimar mais ou menos calorias, certo? Outra coisa é que uma pessoa que está doida aí com ganho de massa muscular, tenta entender. A partir do momento que vocês atingirem o peso teoricamente ideal, perto do ideal de vocês começarem de repente a querer ganhar massa muscular, vocês provavelmente vão ganhar peso. Peso não quer dizer gordura, certo? Então quer dizer, você vai ganhar peso. Quando você ganha peso, não necessariamente você ganha medidas, a não ser que você comece a ter uma hipertrofia muito grande. Então, principalmente quando está ali no final do processo de 1 ano, tem muitos pacientes que começam a ter um certo ganho de massa muscular, que a gente vê na bioimpedância. E aí eu falo para eles ou para elas o seguinte, não se preocupe, olha as suas medidas, você continua perdendo medidas. Né? Então, assim, às vezes o peso começa a dar uma estabilizada, porque 1 quilo de músculo é mais ou menos isso aqui. 1 quilo de gordura é quase que o dobro. Então, você continua queimando a gordura, mas está ganhando músculo, então o músculo é mais pesado, então pouco músculo pesa mais que aquela gordura que você perdeu, então às vezes a balança começa a não variar muito no final, tá? Mas lembre-se, gente, vocês têm que estar ganhando massa muscular. Se você não estiver ganhando massa muscular e a balança não está mudando, tem alguma coisa errada, você não está perdendo a gordura.
Então, assim, tudo tem que ser sempre analisado com calma, certo? Sempre, se tiver dúvida, pergunta para nutricionista, pergunta para mim, porque senão vocês às vezes vão se confundindo. Por isso que, assim, no processo de emagrecimento, sempre é bom fazer hoje, a gente tem a bioimpedância justamente para isso, para a gente ver o que você tem de gordura no começo, né? Além do peso, o que você tem de massa muscular, o que você tem de gordura e massa no final. Isso é muito importante, porque a gente vai saber que você está perdendo gordura, que é o mais importante. Eu falo muito assim, ó, por exemplo, aqueles efeitos sanfonas, né? Que a maioria já passou. Então você tava lá, você conseguia fazer aquelas dietas malucas, perdia 30 quilos. Nesses 30 quilos que vocês perdiam 30 quilos de gordura e massa muscular. Ninguém perde só gordura. E aí você vem e reengordou, ganhou 30 quilos. O que você ganhou? Só gordura. Então cada vez você vai ficando mais fraco. Cada vez você vai ficando com menos massa muscular. Então por isso que o efeito sanfona é muito ruim, né? É muito ruim para o indivíduo. Ele vai ficando cada vez mais doente, porque ele vai ficando com cada vez mais gordura no corpo dele. Ok? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido, né, o que eu tinha falado. Então, assim, esse tópico agora do músculo aí foi só porque, para ver se entendem, né? Não se preocupe. Pensa, um halterofilista, tá? Um halterofilista é pesado e ele não é gordo, tá? Ele não é obeso, ele não tem gordura, mas ele é pesado. Então, você vai pegar um cara, às vezes, que tem 1,80 m, ele tem 100 quilos. E aí, você fala, nossa, esse cara tá 20 quilos acima do peso dele. Não, ele não tá, ele é forte. Então tem que entender que músculo não é gordura. Então, assim, se você começa a ganhar peso desde que você não esteja ganhando gordura, desde que você não esteja ganhando medidas, na bioimpedância não está tendo ganho de gordura, o que tem? Você está ganhando massa muscular. É importante ganhar massa muscular. Tá? Os trabalhos hoje mostram que quanto mais massa muscular a gente tiver, melhor para as articulações, melhor para a nossa saúde. Quanto mais massa muscular a gente tem, mais a gente queima caloria. Mas por quê? Por causa daquilo que eu tinha falado, peso, né? Se você tem muita massa muscular, por isso que os homens, né? As meninas ficam olhando, os homens que fazem bariátrica, com 3 meses, às vezes, ele já tem uma perda muito grande, né? Porque o homem geralmente tem mais massa muscular que a mulher, então ele é mais pesado. Então a gente acaba queimando mais calorias, certo? Então lembram disso, quanto mais pesado, mais queima. O gasto calórico é proporcional à frequência cardíaca, tá? E peso. Então, quando você começa a diminuir seu peso, você precisa aumentar a sua frequência cardíaca. O que é isso? Aumentar a intensidade. Então, quando for passando o tempo, a intensidade do exercício físico precisa ser maior para você continuar tendo a mesma perda que você teve nos meses anteriores. Ou ingerir menos calorias. Então, por isso que é importante o acompanhamento com a nutricionista. Eu sempre falo, a dieta tem que sempre estar mudando, né? Ela te passa uma dieta de X calorias. Essas X calorias é para peso X. Quando você passa para o peso Y, tem que mudar. A dieta tem que ser Y. Senão você não vai perder, você vai estabilizar. Certo? Então, assim, a ingesta, né, também queima calóricas, lógico, sempre é proporcional à ingesta de alimentos. Então, a gente precisa entender isso e é muito importante vocês entenderem, né, que às vezes eu falo, muitas pessoas falam assim, eu como pouco. Não é questão de quantidade, gente, quantidade é caloria. Então, tem muito alimento calórico que é pouquinho. Uva, por exemplo, né, uva passa, tem muita caloria. E é petitinha, vocês comem, lá quem gosta vai comer muita, né? Castanhas tem mais calorias. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com quantidade. Porque muitas das vezes o muito não é tão calórico e o pouco é muito calórico. Tá bom? Um abraço para todo mundo.